Questão: sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública é aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Comentário: o Brasil adota o critério formal para definir a administração pública, ou seja, considera como parte da administração pública apenas o que a lei formalmente classifica como tal. Esse critério exclui entidades que exercem funções administrativas sem serem formalmente reconhecidas como administração pública, como concessionárias de serviços públicos. Gabarito: correto. Questão: ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Comentário: esse item apresenta um erro ao confundir conceitos. A transferência de competências para outra pessoa jurídica caracteriza a descentralização, e não a desconcentração. Na desconcentração, a distribuição de funções ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, enquanto na descentralização, há múltiplas pessoas jurídicas envolvidas. Gabarito: errado. Questão: a descentralização administrativa, um dos princípios que regem a administração pública, pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais. Comentário: a descentralização administrativa é um princípio que permite a criação de entidades independentes, como autarquias, que executam funções públicas com personalidade jurídica própria, contribuindo para a eficiência do serviço público. A descentralização, entretanto, também abrange delegação de serviços, onde o serviço pode ser transferido sem a criação de uma nova entidade. Gabarito: correto. Questão: a descentralização, uma característica da administração direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, organizada hierarquicamente, a fim de atingir um melhor desempenho. Comentário: o enunciado descreve a desconcentração, não descentralização. Na desconcentração, as competências são distribuídas internamente dentro de uma mesma pessoa jurídica, como quando o município organiza secretarias. A descentralização, por outro lado, envolve a criação de uma nova entidade com personalidade jurídica distinta para a execução de serviços. Gabarito: errado. Questão: o fato de a administração pública desmembrar seus órgãos, distribuindo serviços dentro da mesma pessoa jurídica, para melhorar a sua organização estrutural, constitui exemplo de ato de desconcentração. Comentário: este enunciado está correto, pois descreve a desconcentração administrativa, que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica e visa distribuir competências internamente para otimizar o funcionamento da administração pública. Gabarito: correto. Questão: a descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão de uma mesma administração, sem que haja quebra de hierarquia, e pode ocorrer por critério territorial. Comentário: essa afirmação está incorreta, pois descreve a desconcentração, que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica e entre órgãos subordinados. A descentralização, por outro lado, envolve a transferência de serviços ou competências para outra pessoa jurídica, como uma autarquia ou empresa pública, e não entre órgãos de uma mesma entidade. Gabarito: errado. Questão: a centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Comentário: a afirmação está correta. Na centralização, o próprio Estado realiza as atividades administrativas através de seus órgãos, sem transferi-las para outras entidades. Os órgãos, que integram a administração direta, executam as tarefas sob comando direto do Estado, como nos ministérios e secretarias. Gabarito: correto. Questão: o conceito de concessão de serviço público estabelecido pela Lei 8.987 de 1995 se encontra completo, não necessitando de adições ou modificações. Comentário:
Maria Silvia Zanella Di Pietro considera o conceito de concessão presente na Lei 8.987 de 1995 incompleto, sugerindo uma definição mais abrangente. Portanto, a afirmação está incorreta. Gabarito: errado. Questão: no caso de omissão do Estado, a responsabilidade será sempre subjetiva, independentemente de o Estado ser responsável pela guarda de pessoas, como detentos ou crianças. Comentário: a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva na maioria dos casos, mas quando ele tem um dever específico de proteção, como no caso de detentos ou alunos, a responsabilidade é objetiva. Gabarito: errado. Questão: a responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes públicos é sempre objetiva, ou seja, o Estado deve indenizar o terceiro prejudicado, independentemente de dolo ou culpa do agente. Comentário: a responsabilidade do Estado é objetiva, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Contudo, o Estado pode mover ação de regresso contra o agente responsável, desde que haja dolo ou culpa por parte deste. Gabarito: certo. Questão: em caso de dano causado por um agente público, a vítima pode mover ação direta contra o agente público responsável, sem necessidade de passar pela administração pública. Comentário: de acordo com a jurisprudência atual, a vítima não pode mover ação diretamente contra o agente público. A ação deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público ou prestadora de serviço público, sendo o agente público apenas responsável por meio de ação regressiva. Gabarito: errado. Questão: caracterizada por ser uma medida de distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, a descentralização desafoga o volume de trabalho compreendido em um mesmo setor, já que se dispersam internamente as atribuições acumuladas ao serem distribuídas competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Comentário: a banca incorretamente aplicou o conceito de desconcentração para a descentralização. Enquanto a desconcentração distribui competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, a descentralização envolve a transferência de competências para diferentes pessoas jurídicas, sem vínculo hierárquico. Assim, a questão apresenta um erro conceitual. Gabarito: errado. Questão: a existência de órgãos públicos que realizem atribuições predeterminadas, originárias da própria administração pública, caracteriza um processo de desconcentração administrativa. Comentário: a desconcentração, de fato, resulta na criação de órgãos públicos dentro de uma mesma entidade para facilitar a execução de funções específicas. Exemplo comum é a organização de ministérios ou departamentos dentro de um órgão maior, o que facilita a prestação de serviços e o fluxo de trabalho. Gabarito: correto. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!